Em Romanos capítulo 5, no seu primeiro versículo, o apóstolo Paulo nos lembra de que justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A doutrina da justificação pela fé somente, ensinada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, se tornou, sem dúvida, a doutrina central da reforma do século XVI. O apóstolo Paulo usa neste texto aquilo que os teólogos chamam de uma especificação jurídica. A carta aos Romanos é uma carta que foi construída e confeccionada pelo apóstolo Paulo com vários usos de termos que os teólogos chamam de termos forenses. A imagem que o apóstolo Paulo quer colocar em nossa mente, que nos fará entender de fato o que é a doutrina da justificação, é a imagem de um tribunal. Se por um lado nos primeiros 3 capítulos desta carta, o apóstolo Paulo nos lembra de que todos os homens, toda a raça humana está debaixo do pecado, da sentença do juízo de Deus, pois no capítulo 3, versículo 23, Paulo nos diz que todos pecaram e estão destituídos ou carecem da glória de Deus. Se por um lado nós temos este problema, há uma outra pergunta a ser feita: como pode ser resolvido então o problema do homem pecador diante de um Deus que é justo e santo? Houve uma ideia muito tradicional que foi usada no período em que Lutero estava, que era justamente a chamada teoria da satisfação. Como pode ser resolvido esse problema tão difícil que o homem tem diante de Deus? Lembre-se de que nós estamos falando de um ser pequeno, finito, que é uma criatura, e este é o homem criado por Deus, diante de um Deus infinito, eterno, justo, todo-poderoso e santo, que se rebelou contra Deus. Como nós podemos então quitar esta dívida eterna? A resolução para este problema é justamente explicada pelo apóstolo Paulo dentro desta carta. Para que esta dívida eterna dos nossos pecados possa ser quitada diante de Deus, o único meio pelo qual essa dívida pode então ser saturada diante do trono de Deus é quando alguém se coloca em nosso lugar como nosso representante para levar a nossa culpa e satisfazer então de forma plena e perfeita esta justiça. E o encargo de Paulo aqui dentro desta epístola então é mostrar que todos nós estamos aquém de atingir esta salvação, porque somos pecadores, porque moralmente falando somos falhos e não atingimos o nível de justiça exigido por Deus. Então por isso foi necessário que Deus enviasse o seu Filho, a semelhança do homem, ou seja, nascido de mulher, se encarnando, para que ele, assumindo essa forma e sendo o próprio Deus, morresse em uma cruz, de tal forma que o sangue que foi vertido na cruz é suficiente para perdoar, para expiar os nossos pecados e satisfazer a justiça de Deus. E portanto, então, nós compreendemos que é somente pela fé que nós podemos receber esta paz mencionada por Paulo aqui no texto. Essa paz que não é um assentimento somente do coração, ou seja, uma vida sem problemas, uma vida distante de quaisquer tipos de sofrimentos que o mundo e os próprios homens podem nos causar. Pelo contrário, esta paz é a paz da conciliação que agora temos diante de Deus, ou seja, por causa da justiça perfeita de Cristo, quitando a nossa dívida, então não há mais inimizade entre nós para com Deus. De tal maneira que lá no capítulo 8 desta epístola, o apóstolo Paulo diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o único meio pelo qual nós podemos ser justos diante de Deus, mesmo sendo pecadores, porque se lembre da famosa frase de Lutero, simultaneamente justos e pecadores ao mesmo tempo, o único meio para que então recebamos esta graça e o perdão de Deus é por meio da fé. É o abraçar e agarrar a fidelidade perfeita de Jesus Cristo. O texto áureo da Reforma, que é o capítulo 1, verso 17, onde o apóstolo Paulo diz que o justo viverá por fé, literalmente Paulo diz que o justo viverá por sua fidelidade. Não propriamente a sua, mas a fidelidade de outro, a fidelidade de Cristo. E quando nós crermos na obra perfeita de Cristo, então instantaneamente nós somos declarados justos por Deus. E isso de fato é a doutrina central da Reforma, a justificação pela fé somente. E que Deus assim te abençoe. Amém.